A paz do Senhor, meninas. Tudo bem com vocês? Quem tem Bíblia aí? É uma palestra, mas a gente vai começar lendo a Bíblia. Eu gostaria que vocês abrissem no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Vocês podem sentar, por favor. Em primeiro lugar, quero agradecer a pastora pelo convite, pela recepção, pela indicação da igreja, porque a gente estava perdida meia hora, por incrível que pareça, a gente se perdeu na cidade. O GPS mandou a gente para uma outra igreja e a gente estava quase participando de outro culto já. Mas cheguei lá, só tinha homem, eu falei: eu acho que eu estou na igreja errada. Aí a gente conseguiu, lembramos de pedir para a pastora a localização e chegamos no local correto. Muito obrigada a todas vocês que estão aqui, as pastoras que vieram de fora também. Que Deus abençoe e recompense vocês pelo esforço de estar aqui conosco. Eu já vou pedir para colocar as telas da palestra. E alguém me conhecia aqui? Porque eu acho que para esses lados eu sou bem desconhecida. Alguém já me conhecia? Ah, viu? Olha, sempre tem alguém que vê a gente por aí, né? Nem que seja na internet, depois que criaram a internet, está um pouco difícil a gente ser totalmente anônimo, né? Eu faço parte da Igreja Assembleia de Deus de Blumenau, congrego com o pastor Niltinho na igreja sede. Faço parte também do louvor nas quintas-feiras, então quem assiste pela internet me vê lá cantando nas quintas-feiras. Apesar de que ultimamente eu estou mais fugindo nas quintas-feiras do que qualquer outra coisa. A gente tem viajado bastante esse ano com essa nossa palestra, que é um projeto que leva a saúde emocional para as mulheres. Vocês já vão entender o porquê. Pode passar a próxima tela, onde fala um pouquinho quem eu sou. Isso. Eu tenho, ali está desatualizado, mas desde julho eu tenho 47 anos, daí eu esqueço, né, de trocar, a gente não se importa tanto com a idade. Se fosse o contrário, se estivesse mais velho, eu já teria trocado, mas como está mais nova, eu deixei. 47 anos, sou psicanalista clínica, escritora, especialista em sexualidade e comportamento humano. Eu nasci num lar cristão, meu pai já era pastor evangélico, então eu me criei dentro da igreja. E por isso trago esse conhecimento para vocês, porque tenho certeza absoluta que os mesmos questionamentos que eu tinha como cristã, vocês também devem ter. E principalmente questionamentos como mulher. Eu sou casada com o Dr. Roberto Esmeraldino. Aliás, hoje é dia do médico e eu lembrei na metade do caminho, que eu nem fiz post, vou ter que chegar no hotel depois e fazer. A esposa relapsa, esqueci que hoje é dia do médico. Mas meu esposo é geriatra, por isso que o pessoal diz que não representa a idade que eu tenho. É um geriatra bom, recomendo. Sou mãe da Samara, de 18 anos, e do Kevin, de 26 anos. E essa é um pouquinho da minha trajetória profissional. Sou escritora também, especialista em programação neurolinguística. Trabalhei muitos anos, 14 anos mais precisamente, em banco. Venho de uma carreira totalmente diferente. E dentro do banco eu comecei a treinar funcionários e fui desenvolvendo essa habilidade de palestrar, de falar com pessoas. E a minha curiosidade maior, o meu objetivo maior sempre foi alguns questionamentos como mulher. E por isso que o nome dessa palestra é A Arte de Dominar a Si Mesmo. Será que a gente domina essa arte, pastora? É difícil, né? Qualquer ser humano, eu posso dizer que até mesmo eu, que sou especialista em comportamento humano, tem dias que é um desafio para a gente essa arte, dominar quem nós somos.
né? A maior parte do tempo, para mim, é muito fácil. Mas eu costumo dizer que tem coisas que desafiam as leis da física, né? E o inimigo capricha. Capricha bonito. Às vezes, a gente passa por algumas situações que desafiam quem nós somos. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Pode pular a tela, por gentileza. Isso. Essa palestra, A Arte de Dominar a Si Mesmo, desde 2017, ela está correndo o Estado e até dia 27 de novembro ela vai ter percorrido este ano 197 cidades do estado de Santa Catarina, levando saúde emocional, inteligência emocional. Nós temos professoras aqui, alguém que trabalha na área da educação? Ah, que bacana. Quem trabalha na área da educação vai adorar essa ferramenta. Blumenau, por exemplo, que é a cidade da qual eu faço parte, toda a nossa Secretaria da Educação, todos os professores e diretores são treinados com essa ferramenta e estão aplicando em sala de aula essa ferramenta de inteligência emocional. É uma ferramenta internacional que veio para o Brasil e ela vai ajudar vocês a se conhecerem. Será que a gente se conhece? Se eu perguntar para a pastora como que é o esposo dela, ela vai falar umas 2 qualidades, 3, uns 10, 15 defeitos, né? A gente sempre acha o que falar. Mas quando a gente precisa falar da gente, será que é fácil? É muito difícil, né? Normalmente a gente fala, como eu disse, eu sou psicanalista, sou mãe do Kevin, sou esposa do Dr. Roberto. A gente fala um pouquinho do que nós fazemos, mas falar quem nós somos, falar da nossa propriedade mais íntima, será que a gente sabe? É complicado, né? Mas existe uma ferramenta científica de comportamento humano que diz quem nós somos e o que é melhor. Qual nossa principal qualidade, qual nossos pontos de melhoria, não gosto de dizer defeitos, né? Porque daí a gente já está se admitindo e a gente não tem defeitos, a gente tem pontos de melhoria. E mais importante ainda, a gente aprende a identificar o comportamento das outras pessoas. As meninas que trabalham na área da educação sabem o desafio que é você ter uma sala de aula, né? Com alunos de diversas personalidades. Sempre vai ter alunos que são fáceis da gente lidar e outros não. Quem é mãe aqui? Ok, tem bastante meninas aqui que são mães. Quem é mãe sabe o desafio que é criar filhos. Né? Eu tenho 2 e, olha, gente, nos primeiros anos é tudo lindo e maravilhoso, que obedece tudo que a gente fala. Começa a crescer, a gente começa a perceber o desafio que é e aí a gente começa a pensar, puxou o pai? Não, puxou a avó. A gente já começa a achar que já puxou a outras pessoas, não puxou a nós. O filho começa a fazer uma interpretação de mundo que não é a que nós demos para o filho. E aí a gente começa, e por isso que eu coloquei o nome dessa palestra, A Arte de Dominar a Si Mesmo. Quando eu fui fazer uma especialidade, né, específica para mudar comportamento humano, eu fui fazer uma formação por Harvard. O desafio da ferramenta inicial era quem você quer mudar. Eu já a primeira botei no papel o nome do meu filho, que era quem eu queria mudar. E aí eu descobri durante o curso inteiro, né, que eu até poderia mudar o outro, desde que eu dominasse a arte de me dominar. Aí eu vi que não dominava era nada, e aí esse desafio ficou para mim. A gente não domina o ser mais complexo e único, que é o que nós temos controle, que somos nós. Mas a gente tem a pretensão de querer dominar o outro. Então eu sempre guardei esse nome e pensei, um dia, quando eu desenvolver um treinamento para mulherada, é esse nome que eu vou colocar. Para a gente sempre lembrar que a verdadeira arte está em dominar quem nós somos. Quando nós conseguirmos essa façanha, literalmente a gente domina o nosso mundo. A gente não governa e não controla o mundo do outro, mas controlamos o nosso. Então essa ferramenta ela é bem conhecida desde 2017, né? Está pelo estado todo. Pode ir passando, por favor, as telas. Aí é todo o pessoal da FURB, são os diretores, aquela moça de blazer amarelo é secretária de educação do município de Blumenau. Então todos os diretores da FURB, que é a nossa faculdade, professores, treinados com essa ferramenta. Pode ir passando, por favor. Pode ir passando as telas. Isso, CEMED é a nossa Secretaria da Educação, então todos, nós temos 4.000 funcionários na Secretaria da Educação em Blumenau, rede pública, todos capacitados com essa ferramenta. Blumenau é a única cidade do estado onde
o setor público, a educação pública, já tem inteligência emocional. E o nosso objetivo é que isso se espalhe, né? Não só por Santa Catarina, mas pelo Brasil todo. Então pode ir passando as telas, pode ir passando rapidinho, pode ir passando. Aí a ministra Damares, toda a equipe dela. Algumas empresas parceiras que apoiam o nosso projeto, que utilizam essa ferramenta também no treinamento dos seus funcionários e nas contratações, né? Algumas empresas conhecidas. Pode pular. Pode voltar mais uma, por gentileza. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas já ouviram falar que o Brasil é campeão mundial em ansiedade e vice-campeão em depressão? Provavelmente já ouviram falar alguma coisa a respeito. Eu não sei se vocês ouviram, mas fazem mais ou menos uns 20 dias que a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, fez uma declaração que até 2030... a principal doença incapacitante no mundo, ou seja, a doença que mais vai incapacitar profissionais, é a depressão. E isso é terrível. Nós, Brasil, já somos campeões mundial em ansiedade e vice em depressão. E olha o tamanho que nós somos perto do Japão, da China, da Coreia, tantos países, Estados Unidos. Olha o tamanho que é o Brasil para nós fazermos parte desses dados. E o mais assustador, 80% desse número são mulheres e adolescentes. E aí a responsabilidade é nossa. Nós, mulheres, não estamos sabendo lidar com as nossas emoções. Logo, se nós não sabemos lidar com as nossas emoções, nós estamos criando uma geração que não sabe lidar com as próprias emoções. Hoje, o que mais nós temos são pais e mães, as meninas que trabalham na área da educação sabem disso, que não sabem como lidar com seus filhos. Aí eles pedem ajuda para o professor, para a professora, para a psicóloga. Quantas pessoas chegam na minha frente com os filhos adolescentes e, doutora, pelo amor de Deus, conserta meu filho, conserta minha filha. E se a gente pudesse, acredito que os professores têm o mesmo intuito, da vontade de dizer, pode levar o filho para casa, vem você e o marido, vamos consertar vocês que a gente conserta os filhos. Então a gente precisa olhar para algo chamado saúde emocional. O que é a saúde emocional? O que é a inteligência emocional? É a capacidade que nós temos de lidar com as nossas emoções. E parece bonitinho e parece fácil, né? Mas não é. Pode pular, pode colocar aquela foto ali, a próxima foto. Na próxima tela, vocês vão ver uma foto minha, um antes e um depois. Não estou fazendo propaganda de remédio nem nada disso, tá? É só para vocês verem o quanto a gente pode e deve mudar. Essa foto minha é de um dos piores períodos da minha vida. Para que vocês possam entender a diferença que a saúde emocional faz na vida de alguém, eu preciso contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu tenho 47 anos, como falei para vocês. Minha filha diz que eu pareço o Benjamin Button. Alguém já assistiu esse filme? De uma pessoa que nasce velha e vai rejuvenescendo? É mais ou menos assim. Mas, na verdade, eu costumo dizer que o exterior reflete o interior. Aqui fora reflete o que está aqui dentro. E quando eu olho para essa minha foto, pode pular para a próxima, que eu acho que fica mais fácil de ver. Pode passar a próxima tela? Isso. Aí aparece bem meu rosto. Uma pessoa tentando sorrir, né? Forçando um sorriso. Mas foi o pior período da minha vida. Como eu falei para vocês, eu nasci filha de pastor evangélico. Então eu me criei para ter uma vida e uma vida em abundância. Porque é isso que a palavra de Deus diz. É isso que está na Bíblia. E é isso que Deus nos garante. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E eu, na minha doce ilusão infantil, achava que era só você ser cristão que já estava tudo certo, já estava a vida plena e garantida, já estava comprada. Achava que era assim, molezinha, né? Só que não. Quando eu tinha 16 para 17 anos, mais ou menos, eu lia uns livros, quem é mais ou menos da minha época deve se identificar.
Júlia, Sabrina, lembra aqueles romances, aquelas porcariadas? Eu lia escondido do meu pai, que meu pai era muito bravo, e para o meu pai tudo era pecado, era do tempo que tudo era pecado. Então, ler romance, e nesse caso ele estava certo, eu não deveria ter lido. E ele não queria que eu lesse, e eu lia escondido aqueles livrinhos. E eu ficava achando que tudo aquilo era verdade, né? Meu Deus, e ele me tomou em seus braços e eu fui ao paraíso, eu achava que era verdade. Aí fui perguntar para minha mãe um dia o que era aquilo. Aí minha mãe, isso é só para quem casa, não sei o quê. Deu, nossa, mas tem que casar, mãe? Tem que casar. Mas não posso só namorar e ter tudo isso aqui. Não, não pode, tem que casar. Então tá bom, então vamos casar. Com 17 anos, aí eu tinha um pai bravo. As meninas que têm pai bravo vão se identificar comigo. Eu pensei assim, já sei. É tão ruim a gente ter alguém que mande na gente, né? Vou casar com alguém que me obedeça. Vou fazer uns testes e ver se ele me obedecer, eu caso com ele. Aí quem queria me namorar, eu ficava mandando na pessoa. Eu achei um bobinho que obedecia tudo que eu falava. Bobinho, né? De pegar com a mão, como diz o ditado, só que não. E resolvi casar com a criatura. Era o mais gato da igreja, o mais bonito, moreno, de olho verde, lindo, gato. Alto, quase 2 metros de altura. É esse. Todo mundo queria, né? Eu nem era apaixonada, mas todo mundo queria, então eu já queria também. 17 anos, a gente nem sabe o que está fazendo, né? Tenho uma filha de 18 anos que dorme abraçada com o ursinho ainda. Falo, meu Deus, na idade dela já tinha feito a besteira, já estava casada há 1 ano e pouco. Ainda bem que as meninas de hoje têm mais juízo e a gente, mãe, também tem um diálogo melhor com as nossas filhas. Mas eu casei na doce ilusão de que seria feliz para sempre. Casei bonitinho na igreja, como manda o figurino, virgem, tudo certinho, e queria viver aquele negócio dos romances. E fui para a lua de mel. Sangue de Jesus tem poder, né? Só quem já viveu isso sabe do que eu estou falando. Foi trágico. Para mim foi trágico. Eu vinha conversando hoje com a Fernanda no caminho e falei, olha, todas as meninas pacientes que eu atendo, eu sempre faço uma pesquisa. Como foi a primeira vez? Foi boa? Até o dia de hoje não vi ninguém dizer, foi maravilhoso, igual os romances. Não tem. Então, meninas solteiras, não se iludam. Fica bom com o tempo, mas no começo não é bem assim, não. Então, não se iludam, não vão nessa, tá? Nessa conversinha aí que não é bem assim. Mas eu, na doce ilusão, casei, daí eu falei, meu Jesus, eu não acredito que eu casei para isso. Detestei e queria ser devolvida. Fiz ele, e detalhe, eu era filha de pastor e ele também era filho de pastor. Fiz ele no outro dia me levar na casa do meu pai e me devolver. Ele levou de tanto que eu xaropiei. Cheguei lá, meu pai me deu 2 tapas, me mandou para casa, mandou cuidar da minha vida. E ali começou a minha saga nordestina. Eu falei, agora o negócio vai pegar. Mas eu, na doce ilusão, achava que bastava a gente ser cristã, né? Ter feito tudo bonitinho, como a Bíblia fala, e que eu ia ser feliz de qualquer jeito. Gente, só quem conhece vida real sabe que não é nada disso, né? Eu era muito inocente, ingênua, obviamente. Casei com um menino também tão inocente quanto eu. Mas homem casa para ter sexo. Eu detestei esse negócio. De começo, hoje não. Hoje eu sou normal, gente, pelo amor de Deus. Hoje eu sou normal, faço palestra de sexualidade, ensino para as meninas como gostar disso, tá? Então, quem quiser dicas, depois me procurem. Quem não tem vontade, me procure, que existe um medicamento chamado Viagra feminino, que a gente indica e a vida de todo mundo vai às mil maravilhas. Porque tem gente que pensa, nossa, meu Deus, coitada, até hoje está assim. Não, gente, pelo amor de Deus, era só na época que eu era ingênua. Hoje não. Hoje, graças a Deus, Jesus Cristo mudou meu viver. Aí, para vocês entenderem, uma menina nova que não tinha a menor ideia do que é uma vida de casado, enfim. O que começou a acontecer? Lembra que eu falei que meu marido era gato bonito, né? O inimigo, que é muito espertinho, começou a colocar um monte de meninas bonitas na frente dele. E ele começou a me trair 1 vez, 2, 3, 4, 5. 5 anos que eu fiquei casada, que eu soube, porque disse que o traído é o último a saber, né? Sempre tem deve ter alguns que eu não fiquei sabendo. Eu, em 5 anos, fui traída 13 vezes. E no final do meu casamento, quando eu me separei mesmo, que não foi minha opção, porque se dependesse de mim, eu estaria até hoje casada com ele, não teria me separado. Eu peguei ele na cama com uma pessoa da minha própria família, dentro da casa dos meus pais, véspera de Natal. E aí tudo que eu havia sonhado e planejado para minha vida desmoronou, né? E detalhe, eu estava grávida, né? Que desgraça, pouca é bobagem, nada vem sozinho. Estava grávida, para ajudar.
E aí ele pulou a janela, eu só vi ele na frente do juiz depois para a gente assinar o divórcio, enfim, foi uma situação bem complicada. Mas eu me vi jovem, com 21 anos de idade, com um filho para vir ao mundo, com algo chamado dependência emocional. Só sabe o que é isso quem passa por isso. Dependência emocional é quando você não tem amor próprio, quando a pessoa pode te trair 30, 40, 50 vezes, você perdoa e você continua ali sem conseguir fazer o que é importante para você. E na minha situação era mais complicado ainda, porque eu não trabalhava, eu não tinha condições de me sustentar e eu tinha 2 dependências, emocional e financeira. E isso para mim foi muito complicado. Eu precisei trabalhar no que uma grávida vai trabalhar. Eu precisei trabalhar como empregada doméstica até o dia que o meu filho nasceu, para poder me virar, enfim, fazer enxoval, essas coisas. E aí, isso foi acumulando uma tristeza, uma depressão, e eu fui ficando nesse estágio aí, dali para pior, porque ali eu estava arrumada e produzida, por incrível que pareça, naquela foto ali. Eu fiquei com 117 quilos, meu único prazer na vida era comer, ansiedade, depressão, tudo que vocês possam imaginar, eu tinha. E ali começou meu desespero. E no mesmo período, começou um questionamento interno muito grande que eu tenho certeza que todas vocês, mulheres, em algum momento, já se fizeram. Mesmo quem é cristã ou quem não é cristã, quem acredita que Deus existe, quem não acredita, chega um momento que a gente pergunta: aonde está Deus que não vê o que eu estou passando? O que é que Deus está fazendo que permite que façam isso comigo? A gente entra num papel que nós psicanalistas costumamos chamar de papel de vitimismo. A gente se vitimiza achando que nós somos os coitadinhos, as coitadinhas, e para mim não foi diferente. Eu achava que Deus não me amava, que havia algo de errado comigo, ou que Deus não existia, porque se Deus existisse, não permitiria que tudo aquilo acontecesse comigo. Tem um ditado que diz que não cai uma folha de uma árvore se não for a permissão de Deus. E eu me perguntava, qual é o Deus que permite uma filha sua passar por isso? Meu filho, que nem havia nascido ainda, passar por tudo isso. Por que Deus permite? Eu tenho certeza que existem coisas que acontecem na tua vida que você se questiona e se pergunta: aonde está Deus? Por que Deus não intervém? E aí eu comecei numa busca interna para tentar encontrar uma resposta. E eu decidi que eu ia estudar psicologia para descobrir qual era meu defeito. Porque eu tentava encontrar pela Bíblia, não tinha nada que fizesse sentido para mim. Não encontrava a lógica disso. Aí não dizem que Freud explica? Freud explica tudo para você. Freud deve explicar. Eu vou estudar Freud, vou estudar psicologia até descobrir o que foi que aconteceu. Eu estudei Freud, Lacan, tudo que vocês possam imaginar. E nada de descobrir qual era o meu principal defeito, porque defeito a gente tem, né? Obviamente. E estudando, buscando no conhecimento humano, nunca pensei em clinicar, não queria atender ninguém em consultório, só queria resolver as minhas dores internas, minhas mágoas. E depois de muito tempo e de muito estudar, praticamente 20 anos de estudo, 22 anos, eu consegui encontrar as respostas que eu buscava. Mas não foi na ciência. A ciência só me fez enxergar que eu já sabia aonde estava a resposta, que é na palavra de Deus. E é isso que eu vim compartilhar com vocês aqui. Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E toda a verdade que você precisa para ter a vida que você quer está na palavra de Deus. Só que o inimigo, ele não nos permite que a gente chegue até essa verdade. Ele usa todos os meios, todos os subterfúgios para que a gente não conheça essa verdade. Porque se a gente conhecer essa verdade, a gente vai ser livre. E a primeira coisa que vocês precisam entender é que todo ser humano tem defeito.
Desculpa decepcionar vocês, mas todo ser humano tem defeito. Ninguém é perfeito. O único que foi perfeito foi crucificado, né? Já não está mais aqui. Nós, seres humanos, todos nós temos defeitos. Só são diferentes defeitos. Eu tenho diferentes defeitos que a pastora, meu marido, eu falo sempre que ele é o príncipe encantado, mas às vezes eu quero devolver ele para a matriz, às vezes a gente quer devolver, é normal e é natural. Filhos, somos nós que fazemos, nós que educamos, é a nossa imagem e semelhança, e a gente estraga as criaturas. Aí depois a gente quer devolver, não dá, né? A gente não pode devolver. Mas o que acontece? Nós estamos indo num padrão de comportamento que o mundo tem colocado para nós, que a mulher tem que ser super mulher, não basta a gente ser bonita, né? Tem que ser magra, não basta ser magra, tem que ser malhada. Aí, é malhada, não basta ser isso, tem que ser bem-sucedida. E assim nós vamos perseguindo um padrão inatingível, que por mais que a gente atinja hoje, amanhã já vai ter outro padrão de comportamento. E isso vai gerando em nós algo chamado insatisfação. E em cima dessa insatisfação, nós vamos vivendo frustradas, olhando para a casa dos outros e achando que o marido das outras são melhores, que os filhos dos outros são mais educados, mais inteligentes que os nossos, achando que o outro profissional ganha mais do que a gente. E assim a gente vai se comparando e achando que a nossa vida não é um sucesso, que a nossa vida é um fracasso. E, na verdade, todo ser humano tem defeito. Quem é solteira aí, as meninas? Tem meninas solteiras que vão casar? Então, vocês aprendam a ferramenta, façam com os boys, que é essa linguagem que se usa. Quando aparecer um boy na ficha, vocês já façam para ver qual é o perfil comportamental dele, mas saibam que todo homem tem defeito, assim como toda mulher tem defeito. A gente só vai escolher defeitos que a gente vai conseguir conviver e outros defeitos que a gente não vai conseguir conviver. Quando a gente entender isso, a gente para de ser tão exigente com os outros e com a gente mesma. Porque tem muita mulher se cobrando excessivamente. A gente vai entender um pouquinho desse padrão mental, né? Como que a gente funciona. E existe uma linguagem específica para cada perfil comportamental. Quando eu fui entender o padrão de comportamento, quando eu fui entender a palavra de Deus, buscar esse conhecimento todo, eu comecei a entender que nós somos do jeito que nós somos, criados por pais e mães, ou às vezes não é o pai e a mãe, alguém que criou você, mas quem criou você determinou o tipo de pessoa que você vai ser. Vocês sabiam disso? O que nós somos hoje, o casamento que você vive, sua vida financeira, todos os valores que você tem foram determinados na sua vida do 0 aos 7 anos de idade. Pelo pai, pela mãe ou por quem criou você. O dia que eu descobri isso, eu fiquei apavorada. Eu falei, meu Deus, danou-se. Porque nesse período, era um período onde emocionalmente eu sabia que minha mãe não estava bem. Eles não estavam bem financeiramente. Havia diversos problemas na minha família que com certeza refletiram na minha personalidade e nos problemas que eu carregava na minha fase adulta. E isso me desesperou, porque eu pensei, se foi colocado do 0 aos 7 anos de idade, se a programação está no meu cérebro e eu não consigo mudar e não consigo controlar. E agora? Mas, graças ao bom Deus, tudo pode ser mudado e hoje vocês vão aprender qual é o perfil de vocês, como a gente trabalhar isso e como a gente pode mudar. Será que dá para mudar padrão comportamental e mental? Sim, basta a gente querer e compreender. E a primeira lição que eu quero que vocês aprendam, porque a gente vai fazer isso mais para frente, eu vou mostrar para vocês. Vocês precisam entender que o nosso cérebro, ele ao mesmo tempo que ele nos ajuda, ele nos atrapalha. Nós precisamos exercer o nosso livre-arbítrio. Por quê? Para quê? Vou fazer um testezinho para mostrar para vocês como funciona o nosso cérebro. Eu sou especialista em comportamento humano, então a gente faz alguns testezinhos para mostrar para vocês a matéria que a gente está explicando. Então, eu gostaria que você fechasse o olho rapidinho. Respira bem fundo, segura a respiração e solta pela boca. Mais uma vez, respira fundo. Segura, conta até 4.
e solta pela boca bem longo. Mais uma respiração profunda. Segura, conta até 4. Solta pela boca. Bem comprida a respiração. Isso, muito bem. Agora, de olhos fechados, eu quero que você imagine que na sua frente tem um limão. Imagina que você está pegando uma faquinha e cortando esse limão ao meio. Imagina que você está jogando sal nesse limão. Agora imagina que você está chupando esse limão com sal. Isso, muito bem. Pode abrir o olho. O que aconteceu na boca de vocês? Salivou. E tinha limão aí? Não. O que é que isso quer dizer, Edna? Isso quer dizer que a ciência fala o tempo todo que o nosso cérebro não faz diferença entre o que é real e o que é imaginário. Olha o perigo disso. O nosso cérebro não sabe a diferença do que a gente está imaginando e o que é de verdade. Toda situação que você conseguir imaginar na sua mente, ele cria no cérebro um código químico que vai para a tua corrente sanguínea. Aí você já vai começar a entender por que a gente fica doente, por que a gente tem tantos problemas que a gente não consegue controlar, por que somos campeões mundiais em ansiedade, vício em depressão, por que a gente faz parte disso tudo. Toda vez que você cria, você vai chupar um limão, o cérebro manda mensagem que precisa produzir mais saliva para cobrir esse ácido que vai vir para dentro da boca e proteger o estômago para não machucar. E aí ele cria isso e vai para a tua corrente sanguínea. Só que não era verdade, vocês estavam só imaginando. Agora, quando você imagina que você... Quando você imagina, por exemplo, que o marido está te traindo, o que o teu cérebro produz? A mesma química se você estivesse sendo traída. É a mesma coisa. Nós chamamos de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, ele automaticamente, quando você está imaginando, e quem é ciumenta aqui vai se identificar, porque eu já fui, também depois de todo aquele chifre, o mínimo que a gente vira é ciumenta, né? Eu virei, me libertei também, mas virei. Aliás, o pessoal me pergunta sempre, como faz para se livrar do ciúme? Tem uma técnica no nosso canal do YouTube. Depois a Fernanda vai passar para vocês o folderzinho, no final também tem lá, é só procurar Talk com Edna Esmeraldino. É como deixar de ser ciumenta. É uma técnica de neuroassociação e você muda essa condição química. Porque quem é ciumenta, não fique triste, mas é uma doença. É uma doença. É igual ser viciado no cigarro, ser viciado em drogas, é a mesma coisa. O teu organismo vicia naquela química. E cada vez que você imagina que você está sendo traída, que o marido está ligando para outra, está mandando mensagem, qualquer coisa que você imaginar, o teu cérebro produz esse nível de cortisol e de adrenalina e baixa o nível de serotonina e endorfina, que são os hormônios bons, e vai para a tua corrente sanguínea. A adrenalina é utilizada para ressuscitar defunto. Quando a pessoa infarta, bota lá uma adrenalina no coração, levanta defunto. Só que isso no nosso organismo, em doses homeopáticas, vai te deixar com problema cardíaco. Eu, Edna, sou cardíaca. Eu acho que por causa disso. Hoje eu preciso controlar, uso medicação diariamente, porque tenho problema cardíaco. Toda mulher que acaba tendo isso, mais cedo ou mais tarde, o organismo dela vai adoecer. As nossas doenças, elas são de fundo emocional. A Organização Mundial da Saúde, ela diz que as nossas emoções é a base da nossa cadeia imunológica. Eu sou casada com um médico, nós temos uma clínica e nós fizemos uma extensa pesquisa sobre fibromialgia, Alzheimer, Parkinson, doenças assim bem sérias. Nós fomos estudar o fundo da origem da doença. Todas as doenças sérias e as não sérias também, de fundo emocional. Aí vocês vão me dizer, não, mas existe a genética. Existe a genética. Mas a epigenética, que é o ambiente, é maior do que a genética. Como que a gente deduz isso? 30% só do que a gente vive é genética. Por exemplo, eu, Edna, minha avó
faleceu do coração com 58 anos de idade. Minha mãe, aos 52 anos de idade, infartou e morreu. Teve um infarto fulminante. Eu, graças a Deus, estou com 47, pretendo quebrar o recorde até uns 80, por aí tá bom. Não precisa muito, porque daí a gente gasta muito com botox, que tá caro, né? Daí ele não consegue se manter na linha, já tá bom. O que acontece? A minha genética seria de ter problema cardíaco? 30% só. É a minoria. Todo o restante são hábitos de vida e comportamento que a gente repete. Então, minha mãe era estressadinha igual minha avó, a Edna se tornou estressadinha igual a mãe dela. Igual a mãe, igual a avó. Mini. Eu lembro quando eu me tornei mãe. Vocês aqui que são mães devem ter alguma cena que vocês lembrem disso. Quando eu me tornei mãe, um dia aconteceu um episódio comigo. Quando eu era mais jovem, minha mãe é italiana, enfim, né? Fala bastante, brava. Minha mãe entrava no quarto, abria o blackout. Não sei se a mãe de alguém fazia isso. E era 8 da manhã, ela dizia que era 10h30 e quase matava a gente do coração. Daí o meu coração já disparava, né? E eu pensava, meu Deus, para que ser tão dramática? Meu Deus, que exagero. Quando eu me tornar mãe, eu jamais vou ser assim. Corta a cena, tô lá. Um dia entrando no quarto do meu filho, fazendo o mesmo barraco. E eu, na hora, eu me vi replicando o mesmo comportamento da minha mãe. Inclusive essa questão da hora. Dizendo que era 11 horas e na verdade era só 9 horas. Mas era só para ele levantar. Eu falei, meu Jesus. Me tornei quem eu mais temia. Aí eu fui estudar isso, entender a questão de como a gente repete padrão de comportamento. O que é isso? Epigenética. O meu cérebro, na infância, sofreu um forte impacto emocional. Ou seja, toda vez que minha mãe dava esse susto na gente, né, ele liberava uma química no meu cérebro. E como eu era criança em formação, do 0 aos 7 anos de idade, ele criou um código emocional que nós chamamos de piloto automático. Corta a cena, estou lá na frente na minha vida. Quando eu perco o controle com meu filho, o meu cérebro vai buscar a imagem mais importante parecida com aquele momento. E qual era? Uma imagem que tinha emoção, uma imagem negativa é mais forte que a positiva. O cérebro, que não sabe a diferença do que é real e do que é imaginário, ele busca por semelhança, ele pega o que tem o maior código emocional. E geralmente é o negativo. Aí ele vai lá, puxa do arquivo a memória da mãe e eu repito o mesmo comportamento que a minha mãe. O nome disso é epigenética. A gente repete o mesmo comportamento. Então, tudo aquilo que os nossos pais faziam, que a gente não gostava, que a gente criticava, muitas coisas, quando nós perdemos o controle das nossas emoções, a gente faz exatamente igual. Aí a gente fala, não, mas eu sou controlado, eu consigo me controlar. Desde que ninguém cutuque a gente. Cutucou a onça com a vara curta, daí o negócio já muda. Mas existe uma forma e uma fórmula para trabalharmos isso. E a ciência diz que todo comportamento pode e deve ser mudado. Mas não tem como mudar um comportamento sem autoconhecimento. Ou seja, como eu vou mudar o que eu não conheço e eu não sei como é? Então, primeira lição para vocês. Cérebro não sabe a diferença do que é real, do que é imaginário. Tudo que você imagina sobre a tua vida, acredite, acontece. Isso é a ciência que diz. Vocês viram o teste agora. Mas o que a palavra de Deus diz a respeito disso, será? Vocês acham que a palavra de Deus confirma ou desconfirma? Qual é a dica de vocês? Confirma. Provérbios 23:7. Porque assim como tu pensas em tua alma, assim é. Está escrito na palavra de Deus. Provérbios tem diversos versículos mencionando o poder das palavras, o quanto nós devemos cuidar da nossa língua, o quanto nós devemos vigiar a porta dos nossos lábios. Fala que a vida e a morte estão no poder da língua. O que isso quer dizer? As palavras que nós falamos. E por que só as palavras são importantes? Porque o comportamento humano passa pelo pensamento, que gera um sentimento, que gera uma ação. A palavra é ação. Toda palavra dita, ela foi antes sentida e antes de ser sentida, foi pensada. Então, aquela história que às vezes a gente fala para o marido, ou o marido fala para a gente, ai, me perdoa, meu amor, falei sem pensar. Pensou sim. Pensou em outro momento, depois se arrependeu e não quer lidar com o efeito daquela palavra ali. Mas ele sentiu e pensou. E aí fala depois.
Então, toda palavra dita foi antes sentida e antes de ser sentida foi pensada. E existe um padrão para isso. Nós temos o córtex pré-frontal no nosso cérebro e a região de trás, e nós temos hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Conforme a região do cérebro que a gente usa para o nosso comportamento, é a nossa personalidade. E vocês vão conhecer qual é a personalidade de vocês, vão levar esse teste para casa, para fazer com o marido, com filhos, enfim. As meninas que trabalham na área da educação, façam com os alunos, para que eles se conheçam e saibam que um é mais tímido, não é porque ele é mais feio, por isso, por aquilo. É só porque ele tem uma preferência comportamental diferente dos outros. Isso traz autoconhecimento e traz uma segurança melhor para as pessoas. Principalmente para a criança, entender que eles são diferentes. Fazer em casa essa atividade com os filhos é maravilhosa. Eu, meu marido e minha filha somos muito parecidos. E o meu filho tem um perfil completamente diferente. E era meu filho, lembra que eu falei para vocês que era o que eu queria mudar? Fui estudar em Harvard para mudar meu filho. Aí descobri que o problema do meu filho era a mãe que ele teve, que criou ele, estragou e deixou ele daquele jeito. Aí quando eu descobri quem era o culpado, comecei até a admirar a personalidade dele. Aí a gente aprende a olhar os talentos que cada perfil tem. Mas vamos descobrir qual é o de vocês, qual a região do cérebro que vocês usam, e vocês já vão identificar dos maridos, de todo mundo. Vai passar uma lista também para vocês depois colocarem o nome de vocês e o telefone. Amanhã as meninas vão fazer um grupo de WhatsApp e todas as telas da palestra elas vão mandar para vocês, e principalmente o PDF do teste e o resultado. Porque depois vocês vão querer fazer com o marido, com todo mundo, né? Então, a gente sempre manda as telinhas da palestra para vocês depois consultarem os perfis. Então, não precisam se preocupar, porque às vezes o pessoal fica querendo tirar foto ali e tal. Não precisa, que depois a gente vai mandar para vocês. Todo mundo recebeu a folha do teste? Ok. Pode passar ali o PowerPoint até a... Pode passar, pode passar, pode passar. Pode pular, pula, pula, mais uma. Aí. Vocês têm uma folha como essa. Como que vocês vão preencher? Você vai se perguntar, você vai pegar a primeira coluna de cima para baixo. Você vai se perguntar, eu sou uma pessoa objetiva? Se você achar que é uma pessoa objetiva, você marca um X, uma bolinha, qualquer coisa ali. Marca quantas características você tem na primeira fila, quantas tem na segunda, quantas tem na terceira e na quarta. Não tem um número mínimo e não tem número máximo. A única questão que vocês devem observar bastante, só marca a característica que você tem bastante. A que você usa só de vez em quando, não precisa marcar. E em casa, quando você for dar o teste, passar para o marido, fazer para os filhos, a não ser que é filho pequeno, daí você vai auxiliar ele a fazer. Mas principalmente pessoa adulta, não opine no teste do marido, dos filhos, deixa que a pessoa responda, tá? Porque é importante a visão que ela tem sobre si mesma. Não tem número mínimo de característica e não tem número máximo. Aí você soma, na primeira coluna, se marcou 3 pontos, como está ali no exemplo, você põe 3 embaixo. Se deu 10, você põe 10. Quantas características você marcar? E aí nós vamos entender um pouquinho de cada personalidade e ver como funciona o cérebro de vocês, ok? Todo mundo tem folhinha? Se alguém não tem, levanta a mão, que as meninas levam para vocês. Lápis, caneta, todo mundo tem? Ok? Beleza. Então podem começar a fazer o teste. Se ficarem em dúvida, levanta a mão que a gente auxilia. Se alguém quiser ajuda também. Fer, vem cá um pouquinho, por gentileza. Dúvida é só levantar a mão, tá, meninas? Qualquer dúvida, meninas, só perguntar.
Ah, melhorou. Lembrando, não vale pedir ajuda para os universitários, tá? Se a gente precisar perguntar para colega se a gente tem a característica, é porque não usa muito, então não precisa marcar. Vocês estão muito comportadas, parabéns. Ô, turma bonitinha. Parecendo turma de faculdade, todo mundo comportadinho. Normalmente é uma bagunça nas igrejas. É, bem treinadas aqui, então de parabéns. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar, tá?
Aí, quando você terminar, soma quantos pontos marcou em cada coluna, para a gente identificar o perfil de vocês. Quem ainda não terminou? Todo mundo já terminou? Ah, tá. Eu ia dizer, nossa, que turma de flash. Quem ainda não terminou, só para a gente ter uma noção. Ok, mais um minutinho então. Aí eu já vou pedir para o irmão, pode colocar a próxima tela para mim, enquanto as meninas estão finalizando. Lembrando, o nome dessa ferramenta é análise comportamental. Qual é o nome dessa ferramenta? Ferramenta DISC. Vocês podem pesquisar depois na internet, tem bastante conteúdo a respeito disso. E vocês podem estudar mais, entender um pouquinho mais. Todas essas telas, né, tudo que a gente mostrou aqui na palestra, vai para vocês. Depois vocês vão preencher ali, só colocar o nome e o WhatsApp de vocês, que a gente depois envia as telinhas para vocês, tá? Bom, vamos lá. Quem deu o número mais alto, você marcou todos os números ali. Número mais alto na primeira coluna, levanta a mão. Ok, vocês são perfil dominante. Nós já vamos entender o que quer dizer. Quem que vocês dominam aí, tá? Número mais alto na segunda fileira. Ok, vocês são perfil influente. Já vamos saber um por um o que quer dizer. Número mais alto na terceira fileira. Perfil seguro. Ok? Meninas, perfil seguro. Na verdade, vocês são inseguras. Desculpa decepcioná-las. Vocês fazem tudo para ter segurança. Mas a gente chama o perfil, lembra que eu falei que a gente não fala nada no negativo, a gente fala tudo no positivo? Então é um perfil que faz tudo para ter segurança, tá? Número mais alto na última fileira. Perfil cauteloso, tá? Alguém deu empate, o mesmo número em 2 ou 3 colunas? Quem deu empate, levanta a mão. Tá, em 3 colunas, quem deu em 3? Ok, 2 só, em 3. Alguém deu em 4? Nas 4 colunas, o mesmo número? Parabéns! Tá batendo ali com Jesus, hein? Como que é o seu nome? Parabéns! Senhora equilibrada, meus parabéns, está me ganhando, parabéns. Qual é o ideal, né? Qual é o melhor perfil? Lembrando, o nome dos perfis é dominante, influente, seguro e cauteloso. A gente já vai entender um pouquinho de cada um deles. Qual é o ideal? Que a gente utilize todos eles. Deu quantos pontos em cada coluna do seu? 6? E ainda uma personalidade comedida. Nós fizemos na nossa pós-graduação o perfil de Jesus e dos discípulos. Eu pensei, né? Tava para mim, porque crente desde berço, pelo menos isso eu ia acertar. Eu errei o perfil de Jesus, eu e a torcida do Flamengo. Uns achavam que ele era dominante, outros achavam que ele era influente, e na verdade ele era um empate, ele era número 7 em todas as colunas. Então, o ser humano perfeito seria 7 pontos em cada coluna. Só que esse ser humano não existe, né? Então, o dela ali deu empate, mas deu 6. Mas tá quase lá, meu Deus. Não capriche tanto, senão Jesus te leva, porque quando a gente está perfeito, ele leva a gente embora. Então pense bem, não capriche tanto, tá? Senão vai deixar o povo com saudade aí. Qual é o ideal? Que a gente seja, como a palavra de Deus diz, equilibrado.
Vocês estão vendo essa bolinha redonda colorida ali, né? Eu quero que vocês imaginem que a bolinha colorida... Será que a gente consegue diminuir um pouco a luz aqui da frente, só para elas enxergar melhor a bolinha colorida? Se der, seria bom. Se não der, também não tem problema. Isso, ficou melhor para vocês? Tá. Vocês estão vendo que é uma bolinha colorida com 4 letras. D de dominante, I de influente, S de seguro e C de cauteloso. Eu quero que vocês imaginem que a parte da frente da bolinha, o D e o I, é o córtex pré-frontal, região da frente do cérebro. Tá? Então, esses 2 perfis, dominantes e influente, são pessoas ativas. Está escrito lá em cima. São pessoas que agem primeiro e pensam depois. Para muita coisa, isso é bom. Para outras, nem tanto. Aí os 2 de baixo, o seguro e o cauteloso, eles são reflexivos. Eles utilizam a região de trás do cérebro, a parte límbica, essa parte mais de trás aqui. Então eles são reflexivos. Já são o perfil que pensa e não age tanto. E aí às vezes a oportunidade passa, os outros entram na frente deles, daí eles ficam chateados, porque perdem oportunidades, ficam analisando. Tudo que é demais sobra, tá? Por que é importante você saber qual é o seu perfil? Porque você precisa entender que aquilo que você quer mudar em você e que você não consegue dominar, não consegue mudar, é porque foi moldado em você do 0 aos 7 anos de idade, pelo pai, pela mãe ou por quem criou você, um código emocional que é o que está comandando a sua vida. Mas hoje você é uma pessoa adulta e você pode mudar isso. E como que a gente muda? Através do autoconhecimento e da autoconsciência. Mudar é simples, a gente só precisa saber o que é que precisa mudar. E também aceitar as nossas diferenças. Vocês estão vendo que são 2 colunas do lado direito e 2 do lado esquerdo, né? Da parte da bolinha, a gente viu a parte da frente, a parte de trás. Córtex pré-frontal e a região de trás. Os de trás, seguro e cauteloso, são reflexivos, vão sempre pensar primeiro, são mais reservados, literalmente pé atrás. Os dominantes e os influentes são os rapidinhos, os ligeirinhos que falam sem pensar, fazem sem pensar. E aí, quando a gente se complica, normalmente, e é muito engraçado isso, porque a nossa qualidade, em excesso, é o nosso defeito. Eu costumo dizer que a nossa qualidade ou o nosso talento tem sombra, tem o nosso lado sombra. Então, tudo que a gente usa demais, Edna, por exemplo, se eu sou muito comunicativa, eu posso também ter o defeito de falar demais, de não saber a hora de parar de falar, de em casa querer dar palestra. Eu estou dando um exemplo, não sou assim, eu sou mais quietinha, eu falando da minha casa, meu marido. Mas eu poderia ser assim. Então, todo o nosso talento tem uma sombra e a gente precisa entender isso. E principalmente você vai aprender a linguagem do seu marido, do seu filho. E sabe por que a gente erra tanto? Porque nós usamos a nossa linguagem para querer dominar o outro, para querer nos comunicar com o outro. Quem é casada vai lembrar aqui, quando vocês começaram a namorar, o nosso único objetivo quando a gente está namorando, a gente quer ser amada, né? Aí a gente se arruma, bonita, tá sempre linda, maravilhosa, cheirosinha, maquiada, sempre bonitinha. A gente faz tudo para agradar o outro, porque o objetivo do ser humano é ser amado. Eu quero que ele me ame, então eu agrado ele para ele me amar. Quando a gente casa, a gente muda a estratégia. Aí, automaticamente, o nosso cérebro entra na zona de conforto e pensa, já é meu, já passei pro meu nome, agora ele que se vire e me faça feliz. E aí começam os problemas. Aí as pessoas vêm para a pastora, ai, não foi com esse ogro que eu me casei. Ah, mas essa doida não foi com essa louca que eu me casei. E aí começam os problemas, porque a gente casa e não reconhece a pessoa com a qual a gente se casou. E, na verdade, a gente estava fingindo era antes. Né? Aquela é a verdadeira pessoa. Aí a gente normalmente está se mostrando como nós somos. Então o principal que você precisa entender, quando você vai lidar com filho, com marido, com patrão, com funcionário, você não tem que usar a sua linguagem, do seu mapa comportamental que você já vai ver agora. Você tem que usar a linguagem dele. E agora vocês vão entender por quê.
Qual é a diferença? Lado direito é influente e seguro. Lado influente e seguro utilizam o lado direito do cérebro para as reações rápidas. E eles são mais emocionais. Então, quem deu perfil influente ou perfil seguro como primeiro, e alguém deu empate nos dois? No I e no S, ou S e no I? Ok, quem deu empate nessas duas colunas, já saibam que aí você já compreende por que você é tão emocional. Todo mundo fala, mas é dramática, mas chora por tudo, mas meu Deus, eu nem falei isso. A pessoa está sempre sofrendo duplamente. Ela tem dois perfis emocionais, como que ela não vai sofrer duplamente? Aí a gente já começa a entender porque quem é mãe, por que a gente tem filhos tão dramáticos. Eu tenho uma filha que agora ela aprendeu a mudar, mas meu Jesus, era tudo na base da chantagem. Porque era dramática, tinha dois perfis emocionais. Quem tem irmãos aqui? Quem tem irmãos? Levanta aqui. Ok. A gente é criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, no mesmo ambiente, e a gente não se pergunta às vezes, não é possível que isso aqui é meu irmão. Não tem meu sangue. Trocaram na maternidade, não é possível. A gente pensa que aquilo ali é um alienígena, que não é possível ser nosso irmão, para ser tão diferente. Vocês vão entender que é um mapa mental dele que é outro. Normalmente, quando a gente tem essa linguagem que a gente não consegue entender o outro, ele é do outro mapa que a gente. Se eu sou, por exemplo, do lado emocional, que é o lado direito, o hemisfério direito do cérebro, tá? É emocional. Lado esquerdo do cérebro é racional. Aí imagina, vocês já ouviram falar que os opostos se atraem, que a gente gosta do que é diferente, né? Que é isso que a gente se apaixona. Os emocionais normalmente se apaixonam pelos racionais. E quer ver quando é dois perfis racionais. Se alguém deu empate entre o dominante e o cauteloso, deu o mesmo número, né, nas duas colunas. Alguém deu empate entre a letra D e a C? A primeira e a última? Bom, então você deve ouvir com frequência das pessoas próximas a você. Que você não tem sentimento, que você é fria, que você não entende. Você não entende o que eu estou falando. E a pessoa vira as costas, sai chorando, dramatizando tudo, e você fica olhando para a pessoa e fala, mas meu Deus, precisa esse dramalhão todo? Porque ela tem dois perfis racionais. Ela não vai conseguir entender a linguagem da emoção nunca. Ela pode tentar se colocar no lugar do outro, mas o mapa mental dela foi programado para ser racional. Só aqui a gente já entende todos os nossos problemas. Com o filho, com o marido, com o patrão. Quando a gente conhece alguém, uma amiga, e a gente se identifica logo de cara, a gente fala, meu Deus, olha, parece que a gente se conhece há 20, 30 anos, né? Que uma fala, a outra já capta, já compreende e tal. Ela normalmente ou é o mesmo perfil que o seu, ou é do mesmo mapa, do mesmo lado. Por exemplo, se você é racional, ela é racional, ou é do lado de lá. E quando a gente conhece alguém que a gente fala, não fui com a cara dessazinha aí. Lá para baixo, Blumenau, a gente fala muito essa expressão. Essazinha, não sei se vocês falam isso aqui, mas lá a gente fala. Essazinha aí, não sei não. Não fui com a cara dela. Não gostei. É que eu não me identifiquei com ela, porque ela tem um padrão de comportamento diferente do meu. Aí tem pessoas que falam, meu santo não bateu com o dela. Não gostei dela. Na verdade, ela só tem uma preferência comportamental diferente. E lembrando, essa região do cérebro que a gente ativa para o nosso comportamento, não fomos nós que escolhemos. Pai e mãe e o ambiente que a gente viveu dos 0 aos 7 anos moldou isso em nós. O seu marido também, o que ele é, os seus filhos também. Então, os filhos da gente, que a gente reclama, que a gente não gosta, culpados somos nós. A interpretação que a criança fez do mundo ali da infância, dos 0 aos 7 anos de idade, determinou a personalidade dela. Quem está com a prancheta aí que está passando com nome e telefone? Está por aí? Tá, beleza, está ali no canto. Tá. Daí quando passar para as outras meninas, depois só coloca a caneta junto para ir passando, tá? Porque as meninas vão recolher. Bom, isso é extremamente importante a gente entender, que quando você fala para o seu filho, você que é mãe, você não pode discutir no futuro, falar para a filha, porque você tem que se tratar com respeito, porque tu não pode deixar um homem te maltratar. Só que se você
aceita ser maltratada pelo teu marido, ser tratada com grosseria, o que vai ficar no cérebro da sua filha programado não é o que você falou, é o que você viveu. O que nós vivenciamos nos nossos relacionamentos é o que a gente viveu e absorveu da nossa infância. Então aqui vocês já começam a ter uma compreensão dos relacionamentos. E aí depois, para vocês entenderem cada caso de vocês, se é problema com filho, com marido, depois no final a gente vai mostrar ali o canal do YouTube. A gente tem vídeo específico para cada problema, técnica para você mudar isso de maneira mais rápida. É muito simples, a gente só precisa identificar e saber como mudar. Então, lembrando para vocês, lado direito do cérebro emocional, perfil emocional. É o influente e o seguro. Perfil influente e seguro. Os dominantes e os cautelosos, lado esquerdo do cérebro, são racionais. Qual seria o ideal? Que a gente tivesse um empate, pelo menos, entre um racional e um emocional, né? Um de cada lado. Alguém deu empate com um de cada lado? Ótimo. Ótimo. Quando dá um empate, um de cada lado, quer dizer que eu consigo tanto ser emocional quanto racional. E isso torna para nós a linguagem de relacionamento com as outras pessoas mais fácil. Quando você vai contratar alguém, quem tem negócio próprio aqui? Quando você vai contratar alguém, aplique o teste, você vai saber qual é a personalidade da pessoa. Se você quer uma pessoa, por exemplo, para ser vendedora, você precisa contratar alguém dominante ou influente, que são mais rápidas, mais focadas no resultado, ou então que a pessoa tenha ali um empate entre as duas colunas. É assim que a gente faz seleção de pessoas nas empresas, é assim que a gente promove diretores e gestores, é analisando essa preferência comportamental. Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas características? Pode passar a tela. Quem é dominante? Qual é o foco de uma pessoa dominante? Poder. O foco de um dominante é poder. Ele é motivado por dizer o que fazer. Quem é casado com um dominante, a pessoa vai estar sempre dando ordem, dizendo o que tem que ser feito, e para ele é natural. Ele acha lindo. Ele nasceu assim. Ele foi programado para isso. E os outros acham que ele é carrasco, cangaceiro, enfim, que quer mandar em todo mundo, que se acha. E não é. É só uma preferência comportamental. E aí, qual é a estratégia para você lidar com a pessoa? Ao invés de você chegar para um dominante e dizer para ele que ele não pode ser dominante, que ele tem que mudar, ele nem vai dar ouvido para você. Você precisa usar o medo dele contra ele. Então, se você tem um marido dominante, qual é o medo do seu marido? De falir e de que as coisas não deem certo. Quem é dominante aqui, só para a gente lembrar? Vocês não morrem de medo de ficar sem dinheiro, perder as coisas? Né? Para o dominante é extremamente importante ele ter coisas que ele possa pegar. Então a gente precisa entender essa linguagem do dominante. Ele é assim de alegre porque ele acha bonito? Não. Todo dominante, na sua infância, dos 0 aos 7 anos de idade, teve pai ou mãe, ou quem criou ele, que era extremamente dominante sobre ele. Dominava e comandava. O cérebro entendeu, quando você crescer, é você que precisa estar no controle ou vão passar por cima de você. Então, quando ele se torna adulto, quando ele começa a escolher o próprio comportamento, é piloto automático. Ah, tem que mudar? Só se a pessoa quiser. Tem que ser bom para a pessoa. A gente nunca pode dizer para o outro que ele precisa mudar, que ele deve mudar. Se Jesus viesse aqui hoje, ele ia chegar para cada uma de vocês e ia perguntar: o que você quer que eu te faça? Se você dissesse que queria mudar, ele ia dizer: então vai e muda. Porque quem precisa mudar as atitudes somos nós. O que Deus precisava fazer, por nós ele já fez. Todo o restante está em Eclesiastes 9, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Bom, o medo então é falir e que as coisas não deem certo. O estilo para questionamento é o quê? O estilo de liderança autoritário é a personalidade dele. Não adianta a gente querer mudar. A gente precisa entender e valorizar o que cada personalidade tem de qualidade. A linguagem emocional. Como você conquista alguém do perfil dominante? As meninas solteiras, quando forem casar com alguém que seja dominante, a linguagem dele é a admiração. Ele quer ser admirado, ok? Pode pular a tela?
O dominante, ele é direto, fala o que pensa, é impaciente, coloca as próprias opiniões como fatos, é exigente, se irrita facilmente, foca no desfecho e no resultado. Para a gente conversar com alguém do perfil dominante, que dali está mais fraquinho, vocês não vão conseguir ler, mas vai no celular, vocês vão acompanhar certinho. Ser direto e específico. As meninas que são dominantes, quando alguém vem conversar com vocês, principalmente se for alguém influente e seguro, que são aquelas pessoas que gostam de falar, contar detalhes. O dominante, ele é tão acelerado, lembra que ele age primeiro e pensa depois, que a gente falou? Eles são tão acelerados que enquanto a pessoa está falando alguma coisa para eles, normalmente o dominante ou ele bate o pé ou até os dedinhos, fica com a mãozinha na cintura, batendo o pezinho e automaticamente está pensando, tá, vamos. Ele está botando pilha para o outro acabar a história ligeiro e dizer o que ele tem que fazer. Não é assim os dominantes? Então, elas se identificam. É horrível para o dominante ficar naqueles detalhezinhos. E se for um perfil seguro, que vai detalhar, fazer um mapa, meu Deus, o dominante não quer saber do mapa. Não, eu pergunto no posto Ipiranga. E sai e vai fazer o que ele tem que fazer. Porque ele é rápido, o negócio dele. Então, quem vai conversar com alguém dominante, não adianta chegar cheio de frufru, querer contar detalhes. Seja direto e específico, vá direto ao ponto. O que o dominante quer? Saber o que ele vai ganhar. É isso que o dominante quer saber. Então você vai negociar com o dominante. Quem for casada com o dominante, não chega querendo fazer uma história dramática, comover, chorar, achar que ele vai se comover com as lágrimas. Não vai. Ele vira as costas e deixa a pessoa chorando sozinha. Ele não vai entender. Porque ele usa o lado racional do cérebro. Você tem que negociar com o dominante. Eles adoram disputar, negociar. Fala para ele que você vai dar tal coisa para ele e ele precisa fazer tal coisa. Pronto, fechou a negociação. É uma negociação. Então não adianta esperar sentimento e romantismo, porque a linguagem emocional do dominante é a admiração. Tanto você admirar ele, quanto ele vai dizer que admira você, se admira, etc. e tal. Se identificaram os dominantes? Sim, né? E a gente já não começa a imaginar em casa quem é dominante. A gente já vê, e aquele abençoado, só podia ser isso. Aí a gente começa a identificar o perfil de cada um. Pode mudar para o influente. O influente é focado em socializar. Ele é voltado para pessoas. O influente, eu costumo dizer que é um dos perfis mais fofinhos que tem. Ele é motivado por reconhecimento. O medo do influente, rejeição. Se o influente se sentir rejeitado, ai, vai estourar. O fofinho vira um monstrinho, porque ele vai explodir na mesma velocidade. De amorzinho, ele vira o contrário, porque ele não pode sentir que ele está sendo rejeitado. Então, ele vai fazer de tudo para não se sentir rejeitado. São tão fofinhos, literalmente, que normalmente tem os rostinhos redondos, olhinho tipo gatinho de bota. São literalmente os fofinhos. Só que o que acontece com os fofinhos? Eles fazem tudo para agradar os outros, para não se sentirem rejeitados. Aí eles agradam. E os outros não fazem a mesma coisa por eles. Eles ficam revoltadinhos e daí ficam bravinhos. Quem muito dá, muito cobra. Aí muito se decepciona. E aí espera demais dos outros, e os outros falam, mas eu não te pedi nada. Aí o influente sofre demais, porque ele é só sentimento, ele é só coração. E se ele for influente com seguro, aí vai sofrer duplamente, porque o negócio dele é sentimento. O medo dele, então, é esse, né? O estilo de liderança é democrático, a linguagem emocional, a aceitação e aprovação. O influente é aquela pessoa que, se trabalhar no McDonald's e tiver sua fotinho no final do mês, como funcionário do mês, ele vai tirar foto, vai postar no Instagram para todo mundo ver que ele ganhou esse reconhecimento. Ele vai achar o máximo. Aí os dominantes vão olhar e vão dizer, meu Deus, que besta, o que ele ganha com isso? Essa foto ridícula, com essa roupinha nada a ver. Meu Deus, para todo mundo saber que ele tem um salário pouco e tal. É a linguagem. Porque para o dominante, ele quer o reconhecimento dele em Pix, né? Ou até nem lanche, mas alguma coisa que ele possa pegar. O influente não. Basta você dar uma homenagem, fazer uma declaração. Meu Deus do céu. É fácil motivar um perfil influente. Aí, olha só, quem é professora vai ter na sua sala
todos os perfis. Então, se eu tenho um aluno dominante ou se eu tenho um filho dominante, não adianta eu querer que meu filho faça alguma coisa se eu não oferecer uma recompensa para ele, caso ele seja dominante. E já o influente, basta dizer para o influente: ai, você é o melhor filho do mundo, olha, não conta para os teus irmãos, mas você é meu favorito. Pronto, já motiva ele, já trabalha o resto do ano de graça. Ele vai só pela emoção. Então, a gente precisa entender a linguagem para dominar cada um, né? Dominar no sentido de saber tirar o melhor de cada perfil. Pode pular? O influente adora mudança, gostam de pessoas e de ambientes barulhentos, são bem-humorados e otimistas, são impacientes e impulsivos. Como você lida com o influente? Como você agrada ele? Chama ele para comer qualquer coisinha. O influente adora comer. Os influentes aí não gostam de uma boquinha livre? Tudo que termina com uma boquinha livre, o influente ama. Então, se você é casado com alguém influente, faça uma jantinha, faça um agrado, um mimo. Pronto, já levou, já conquistou pelo estômago. Um dominante já não vai funcionar, a não ser que realmente ele esteja querendo muito aquela comida ali. São as linguagens diferentes. Se identificaram os influentes? Sim, né? E aí vocês já vão começar a identificar o marido, o irmão, enfim, seja quem for as pessoas. E se você tem 2 perfis empatados, você vai olhar e vai usar as 2 características dos 2 perfis. Vamos para o perfil seguro. Pode pular. O perfil seguro, como eu disse, ele é inseguro. Na verdade, ele faz tudo para ter segurança. Quem é perfil seguro aqui? Só para a gente lembrar. Vocês não são, assim, o tipo de pessoa que parece que ninguém faz bem feito, tudo que os outros fazem você tem que olhar para ver se está bem feito mesmo, vai checar 2, 3 vezes, bem feito é quando eu faço, seguro é quando eu olhei e chequei, não é assim? Aí os outros pensam, meu Deus, mas não confia em mim, para que me manda fazer um negócio se está checando? Não é. Para o perfil seguro, a segurança verdadeira é quando ele verifica. E isso é muito importante. Eu conto sempre uma história quando eu casei com meu esposo, ele é perfil influente, perfil seguro, e ele gosta de deitar tão seguro que ele tem que deitar encostado na parede. Então ele dorme na parede e eu durmo para fora, né? Eu sou a insegura, eu durmo na beirada da cama. E aí ele me pedia para levantar e olhar se a porta estava fechada. Aí eu ia lá, olhava, tá, beleza, deitava. Passava um tempo, a criatura me levantava e ia checar. E eu ficava nos cascos, porque se me acordar eu não durmo mais. Às vezes ligam do hospital, que ele precisa ir lá, faleceu algum paciente, pode saber que eu não consigo mais dormir, perco a noite. Isso para mim é bem ruim, porque eu acordo muito cedo, enfim. E aí ele fazia isso, no primeiro dia eu pensei, acho que ele esqueceu o que me pediu. Fez isso 1, 2, 3, na terceira noite, mas, como eu dizia meu pai, eu já desci da graça. Já fiquei esperando ele atrás da porta, quando ele entrou, já chamei para uma DR, escuta aqui, o que tu tá pensando? Já descia. Deixei de ser lady. O que é isso? Não confia em mim? Para que me faz de palhaça? Para que você me manda olhar? Falei um monte dele. Não, amor, calma. É só porque você não dá 3 voltas na chave. Eu falei, e dá para dar 3 voltas na chave? Eu falei, quem é a criatura que fica contando 3 voltas na chave? O perfil seguro conta. Se o manual de instrução disser que tem que virar 3 voltas e meia, o perfil seguro vai virar 3 voltas e meia. Aí até hoje, né, lá em casa, se meu marido tá junto, a gente dá 3 voltas na chave. Se ele não tá, é uma só e já tira, colocando e já arrancando a chave junto, né? Porque a gente é todo... É perfil comportamental. Ele confia nele mesmo. E não é que ele não confie nos outros. Não é isso. É que segurança para esse perfil é o mais importante. E por que ele sente isso? Porque na infância dele, alguém que estava sobre os cuidados, né, dele, deixou ele se sentir inseguro, ele se sentiu vulnerável, e aí quando essa pessoa cresce, para ele segurança é o mais importante. Tá? E aí imagina uma pessoa como eu, que era toda avoada, eu me criei, meu pai dizendo que se Deus não guardar a casa, em vão trabalhar na sentinela. Minha casa era toda aberta. Aí casei com um cara todo regradinho, todo certinho. Meus filhos tudo avoadinho igual a mim. Casei com uma pessoa toda regradinha. Nós nos adaptamos à segurança dele, que era mais fácil do que ele deixar de se sentir inseguro. Mas até hoje ele é assim. Outra coisa que o perfil S faz muito, adora pesquisar.
tudo, ele quer saber como que foi feito, por que foi feito. Outra situação dessa de acordar de madrugada, meu marido me acordou um dia, e aí eu pensei, Jesus, pronto, né? Não vou dormir mais. Aí ele levantou e foi pegar o tablet dele. Daí eu falei, mas o que aconteceu, né? Achei que ele ia entrar no sistema do hospital, alguma coisa. Falei, morreu alguém? Dele, não. Preciso pesquisar uma coisa, volta a dormir. Falei, você sabe que eu não consigo mais dormir? Já fiquei nos cascos. Aí, falei, o que tem que pesquisar que me acorda às 4 da manhã? Vocês não acreditam. Ele não queria me contar qual era a pesquisa. Eu já imaginei que ia ser porcaria, que eu ia brigar com ele, né? Dito e feito. Ele queria pesquisar. Não, é que eu me acordei com um negócio, eu preciso saber se a cobra faz cocô. Eu falei, o quê? Ele queria saber se a cobra... Eu falei, não, tu não me acordou às 4 da manhã para pesquisar se a cobra faz cocô. Mas eu fiquei louca. Daí nem eu conseguia dormir, porque eu também queria saber se a cobra fazia cocô. Aí sentei e fui pesquisar junto com ele. E a cobra faz cocô. Eu não sabia, mas ela tem um furiquinho lá e ela faz cocô. Agora me diga, quem é que quer saber do negócio desse? É o Perfil Seguro. Ele pesquisa tudo, ele olha tudo. Ele é incrível, segue todas as regras. Se alguém colocar normas, 5 minutos antes ele está lá. Ele faz tudo muito certinho. Detesta que os outros tirem ele da rotina. Ele sempre segue um padrão. Isso é muito bom, são pessoas confiáveis, a gente pode confiar muito. Só que são pessoas que não arriscam. E normalmente o perfil seguro, ele tem uns sonhos, ele sonha uns sonhos bem... sobe no arco-íris, e daí às vezes não consegue realizar esses sonhos, porque ele sonha demais, mas ao mesmo tempo ele é muito seguro. Aí ele não arrisca. E daí ele fica naquela, vou, não vou, o cavalinho branco encilhado passou, e ele ficou lá. Eu brinco, falo que meu marido, ele casou com 38 anos de idade, né? Demorou para casar. Eu falo porque ele noivou 4 vezes. Daí comigo eu falei, então não vai noivar. Quer casar, casa, mas não vai noivar. Não tem esse negócio de noivar. Ficar pensando aí. Namorou e casou em 5 meses. Tá feliz até hoje, graças a Deus, não quis devolver. Mas tinha tudo para não dar certo, né? É porque Deus faz as coisas perfeitas. Mas o perfil seguro, ao mesmo tempo ele é empolgado, só que ele é pé atrás. E aí não arrisca as coisas. E aí, é ideal arriscar, viver arriscando? Não. Mas a gente precisa criar um projeto para ter segurança e ao mesmo tempo arriscar. Então a gente deve buscar sempre o equilíbrio em tudo que a gente faz. Se identificaram os perfis seguros? Sim, né? Eles adoram fazer perguntas, pesquisar, gostam de detalhes. São o tipo de pessoa que chega e pergunta, como foi seu dia? E eles de verdade querem saber. Meu marido ama perguntar. Eu já fico com ranço só dele me perguntar. Jesus, dai-me paciência, Senhor. Fala, amor, me fala você. Como foi seu dia? Daí ele já entende, conta o dia dele, porque eu não quero falar. Para mim, parece que está me cobrando, quer saber onde é que eu fui, o que eu fui fazer. Para mim é cobrança. Para ele é ser delicado, é ser fofo. Né? E tem gente que ama perfil S. Eles adoram. Meu Deus, o que é aquilo? Todos os detalhes. Mas falou com quem? E que roupa ele estava? Faz diferença que roupa estava, criatura. Para eles faz. Eles querem os mínimos detalhes. Perfil. Fazer o quê? Então a gente deve lidar com eles nessa linguagem. São muito fofinhos. E aí eu digo assim, é a melhor pessoa para casar, porque é um dos perfis que mais se adaptam aos outros. Mas quem casar com perfil S sabe que eu digo que eles são panelinha de pressão. Que vai no tss, 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 mas vai enchendo, vai enchendo. Aí todo mundo pensa que é bonzinho, fofinho. O dia que essa panelinha de pressão explodir, ela acaba com a cozinha, com o fogão, não sobra nada. Nem panela, nem fogão, nem feijão, nada. Então não se enganem muito com os S. São fofinhos, amorosinhos. Mas não dá para provocar muito. Que quando explode, é só Jesus na causa. Se identificaram os perfis S? Legal, né? Perfil cauteloso. Pode pular a tela. A próxima. O perfil cauteloso, ele segue todas as regras. Ele é motivado por política e informação. Tudo ele quer saber, quer informação de tudo, quer os detalhes, gostam de números, quer saber a pesquisa científica, tudo que a gente falar, ele vai pesquisar para saber se é verdade ou não. Ele não acredita no que ele não possa ver. O perfil cauteloso, ele é exato, preciso, concreto. Normalmente são pessoas que fazem conta de tudo, tem planilha para tudo, detalhista. Executam um trabalho de alta qualidade. Falam pouco, reservados, parecem tímidos,
mas não são tão tímidos. Só não abrem a boca para não falar besteira. Se eles abrirem a boca para dizer que Jesus está voltando, pode correr, sair correndo, porque ele já escutou a trombeta 3 vezes. Porque ele só vai falar quando ele tiver 300% de certeza. É o perfil cauteloso. Diferente do influente. Escuta uma buzina, já pensa que Jesus está voltando, já sai falando, não era, foi engano. Né? São perfis diferentes. Eu falo assim, ó, se der um incêndio, para vocês saberem, o dominante é o primeiro que vai correr para a porta, para se garantir. E daí lá da porta ele vai dizer para o influente, ajuda os outros. O influente já está quebrando a janela, tacando uma cadeira para quebrar tudo, para obedecer. O perfil seguro vai estar lendo no Google como é que liga o extintor, como é que faz. E o cauteloso vai estar traumatizado, travado, parado no lugar. Que o nome já diz, cauteloso. Se você botar pressão num perfil cauteloso, esquece. Quem tem filho cauteloso, se você fizer o teste, você vai ver que até para chorar a criança tem dificuldade. Quando você botar pressão na criança, ele trava, não consegue te responder. Marido é a mesma coisa. Às vezes você fala e quer ver uma mulher influente casada com um marido cauteloso. Aí ela bota pressão, quer discutir, quer brigar, e ele não consegue. Ele fica traumado, como a gente fala, travadinho, e não consegue esboçar reação. E ela quer matar ele, porque acha que nem para brigar ele presta. Mas é o perfil comportamental do cauteloso. Quem é cauteloso aqui? Só para a gente lembrar. Outra característica do cauteloso, eles detestam que falem com eles assim, pegando. Ai, pastora, fofinha, amor. Não é assim? Os cautelosos detestam que fiquem pegando neles. Eles pensam, não sou de borracha. Está escrito aqui, touch-me. Não é para tocar. O cauteloso não gosta de ser tocado. Aí olha só. Imagina um influente, lembra que os opostos se atraem? Aí um influente me casa com um cauteloso. O influente é aquele amor, neném, aquela coisa toda. E aí casa com um cauteloso que detesta excesso de demonstração. Lembra que eu falei para vocês do meu filho? Ele usa essa expressão. Eu tenho uma irmã e ela é influente, chega, abraça fica apertando as bochechas. Ela fala, credo, Kevin, você não gosta de carinho? E ele, um marmanjão de barba, falou, tia, carinho eu gosto. Eu não gosto de excesso de demonstração. Aí eu me matei de rir, né? E é exatamente essa questão. O cauteloso não gosta de excesso de demonstração. Ele é comedido, ele é reservado, ele é sempre ela ali, sempre lady, sempre no blazer. Ó, tá no tênisinho, mas tá no blazer. Tá sempre... viu? Filha da pastora, vai estar sempre lady, tá sempre, ninguém sabe, pode estar por dentro, a alma pode estar sofrendo, mas tá ali, ó, lady, ninguém sabe, se precisar secar a lagriminha, ela suga a lagriminha, ninguém vê, é uma lagriminha interna, ela dificilmente vai demonstrar o que ela pensa, o que ela sente, é comedida. Aí imagina a pessoa casar com um cauteloso, que não gosta desse excesso de demonstração. Ou, outra questão, nós fizemos essa ferramenta numa escola e uma professora falou para mim, Edna, você tirou anos de trauma das minhas costas. Ela era cautelosa e tinha 2 filhos, influente e a outra segura. Perfil seguro. E os filhos gostavam de ficar beijando, abraçando, e o inimigo estava trabalhando na mente dela. Ela já havia até pensado em tomar medicação para acabar com a vida dela, porque o inimigo ficava dizendo, você é uma péssima mãe, você não ama teus filhos, você não merece a família que você tem, porque onde já se viu uma mãe que não gosta desse carinho, e na verdade... O cauteloso só não gosta do excesso da demonstração. Não é toda hora que ele quer carinho, é quando eles querem. E aí o dia que eles querem, eles vêm, deitam no colo e pedem cafuné. Mas é na linguagem deles. Então a gente precisa entender. Agora imagina você ter um marido cauteloso, que não gosta dessa linguagem. Aí uma mulher influente vai pensar, não me ama, não me toca, não encosta em mim, não gosta de mim, está me rejeitando. E não é. É só porque a linguagem dele, a forma dele expressar os sentimentos é outra. A linguagem emocional dele é a afirmação. O cauteloso vai dizer para você, eu gosto de você, eu amo você. Pronto, ele afirmou, pode escrever, está assinado embaixo. A palavra dele vale. Ele não é muito desse gesto de carinho, do toque. Então a gente precisa conhecer o perfil. Os cautelosos, se identificaram as cautelosas? Sim, né? E aí a gente já começa a perceber a nossa família.
qual o perfil do nosso marido, dos filhos. E aí a gente aprendeu dos nossos pais e da maioria das pessoas que eu devo fazer para o outro tudo aquilo que eu quero que façam para mim. Mas está errado. Porque se o outro tem um perfil diferente, ele vai dar valor? Não vai. Seria a mesma coisa que eu convidar a pastora para ir na minha casa. Eu dou sempre um exemplo. Eu amo dobradinha. Você gosta, pastora? E você, gosta? Quem não gosta? Todo mundo aqui gosta. Então vamos comer dobradinha amanhã, gente, por favor. Quem não gosta aí? Aqui, ó, as duas meninas aqui da frente. Se eu convidar vocês para comer, vão lá na minha casa, chega lá, o que as duas vão sair? Murmurando, falando, mas essa doutora mão de vaca fez bucho para nós comer. Onde é que já se viu? Não tinha outra coisa para fazer? Vão sair murmurando. Porque não é algo que elas apreciam. E aí quer dizer que elas são metidas fresca? Não. É só que é uma coisa que elas não gostam. Então, se eu quero agradar elas, eu preciso ligar e perguntar: o que agrada você? Do que você gosta? E a gente não vai nessa. A gente tenta fazer para o outro, a gente tenta ser mais rápido e fazer para o outro tudo aquilo que a gente quer que ele faça para nós. Mas essa é a nossa linguagem. Não quer dizer que o outro vai entender. Ele vai entender se o mapa comportamental dele for igual ao nosso. Se não for, a gente não vai conseguir. E é aí que estão os nossos problemas. Filho é a mesma coisa, marido, sogra, sogro, enfim. Todos os nossos relacionamentos, as dificuldades vêm da nossa personalidade. Nós somos quem nós precisamos ser na nossa infância para sobreviver ao ambiente. E não tem certo, não tem errado. Nós somos o que somos. A gente só precisa entender quais são as nossas qualidades, aprender a conviver com elas e aprender a se relacionar com os outros. E aí a gente precisa, para encerrar, trazer para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Que a mulher sábia edifica sua casa. Por que esse papel foi dado para a mulher? Porque o cérebro da mulher foi feito por Deus diferente do cérebro do homem. O homem tem mais neurônios no cérebro do que a mulher. Aí eu brinco, eu falo, eles só não usam, mas eles têm mais. Mas é brincadeira, eles usam. E nós, mulheres, temos mais conexões neurais. Ou seja, quimicamente, o nosso cérebro já vai ser mais emocional que o do homem. Então, nós temos uma linguagem e o homem tem outra. E nós fomos colocadas por Deus, esse papel foi dado para nós, para edificar a nossa casa. E nós precisamos voltar a usar a linguagem de Deus. Vocês sabem qual é a linguagem de Deus? O amor. E será que a gente está aplicando o amor no nosso dia a dia? Na nossa vida? Aí basta você olhar para a sua vida, para os resultados que você vem colhendo no teu dia a dia, e você vai saber se você está usando a linguagem de Deus ou você está usando a linguagem que o mundo está dizendo que a mulher precisa usar. Que linguagem é essa? Empoderamento feminino. Como se nós precisássemos ser super mulheres, aqui dá conta de ser boa mulher, boa esposa, boa filha, boa irmã, boa em tudo, tem que ser o máximo em tudo. O homem pode ser, não tem problema, que ele não dê certo na vida. Aí eles vão arrumar uma desculpa. A mulher está super e sobrecarregada. E nós estamos tentando nos adequar a esse padrão. A gente está perseguindo um padrão de corpo que às vezes é inatingível para nós. Ao invés de nos preocuparmos em sermos saudáveis, a gente está tentando corresponder à expectativa dos outros. E aí, se você olhar para a tua vida, olhar para os resultados que você tem, você vai entender o que a palavra de Deus diz. Eu vou pedir para vocês se colocarem de pé. Vocês lembram que eu falei para vocês dos meus conflitos? Que eu perguntava para Deus aonde Ele estava, o que acontecia, que Ele não enxergava quem eu era, o que acontecia comigo. Só vou te pedir para trocar, pode trocar, pula a tela, por gentileza. Isso. Esse mapinha vai estar no celular de vocês, vocês vão ver. Aquele teste do limão que eu fiz para vocês imaginarem, cada bonequinho desse tem uma emoção em cima. O primeiro ali está escrito raiva, o segundo medo, e assim vai. Vários sentimentos. Cada vez que você no teu corpo produzir medo, insegurança, tristeza, ciúme, raiva,
qualquer sentimento, quer seja bom, quer seja negativo, você está produzindo vida ou morte. Porque vocês viram no teste do limão, o que a tua alma consegue imaginar, o que o teu cérebro consegue imaginar, ele cria uma química que vai para a tua corrente sanguínea e vai determinando a vida que nós temos. Isso é o que a ciência diz, mostra e comprova. É por isso que nós mulheres estamos adoecendo mais do que os homens. Existem doenças que acometem mais as mulheres, como por exemplo a fibromialgia. Nós dizemos dentro da psicanálise que a dor da alma manifesta na carne. São mulheres que passaram por algo tremendamente doloroso e isso vem e se manifesta no seu organismo. Só sabe a dor que é a fibromialgia quem tem isso. E nós não estamos sabendo lidar com as nossas emoções e nós estamos fazendo algo que talvez seja uma das maiores injustiças, responsabilizando Deus por isso. E quando eu busquei esse conhecimento, eu fui encontrar na palavra de Deus em Eclesiastes 9, que Deus criou as mesmas condições para todos. O que faz a diferença são as escolhas de cada um. Eu e você estamos o tempo todo escolhendo qual é a vida que nós queremos. E escolher não é só ter vontade, é o que você pensa. É o que você pensa a respeito de você mesma, é o que você pensa a respeito do teu casamento, é o que você pensa a respeito dos teus filhos, da tua vida financeira, até mesmo do teu corpo. Quantas coisas você não fala para ninguém? Quantas vezes você deita, fecha os olhos, mas a tua cabeça está o tempo todo com pensamentos ruins a respeito de você mesma? A vontade é ter uma vida diferente, mas o teu pensamento está o tempo todo te bombardeando. Isso quer dizer que o nosso maior campo de batalha, aonde nós vamos vencer a guerra, é na nossa mente. Porque a palavra de Deus é clara em dizer, porque assim como tu pensas em tua alma, assim é. Se você achar que a vida é difícil, a vida vai ser difícil. Se você achar que o teu casamento está acabando, ele vai acabar. Se você achar que os teus filhos são uma bênção, serão uma bênção. Porque assim como tu pensas em tua alma, assim é. A palavra de Deus ela é clara em dizer que Deus nos coloca aqui nessa terra para dominar. Deus deu para nós, mulheres, o poder de sermos semelhantes a Ele na forma de amar. E esse deveria ser o nosso maior trunfo. E é por isso que o inimigo está lutando tanto com as nossas emoções, para descaracterizar quem nós somos. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E a linguagem dele é o amor. Não tem como nós expressarmos outra coisa. O dia que eu entendi isso, que Deus criou as mesmas condições para todos, que as minhas escolhas estavam determinando a minha vida, isso para mim foi terrível, porque eu descobri que tudo que eu vivia era pelos meus pensamentos a respeito de mim mesma. Eu me achava uma vítima. Eu ficava culpando meu ex-marido, culpando a pessoa com a qual ele me traiu. Você imagina o que é você chegar na sua casa, pegar seu marido com a sua própria irmã e você ter que conviver com isso durante anos e anos? Eu me sentia vítima. Enquanto eu não liberei perdão dentro do meu coração, a minha vida não mudou. Porque na vida a gente só tem 2 papéis para exercer. Ou nós somos vítimas ou heroínas. E Deus não te chamou para ser vítima. Deus te chamou para vencer. Eu mostrei para vocês a foto de quem eu era, não pelo exterior, porque o exterior só reflete o que está lá dentro. Mas era uma pessoa que saí do nada. Hoje eu sou uma mulher respeitada, sou uma profissional respeitada, tenho um marido que realiza todos os meus sonhos, coisas que eu jamais imaginei. Deus me deu um esposo solteiro. Eu não queria mais casar, não queria mais saber de casamento na minha vida.
Mas Deus escreveu uma nova história para mim. Mas a partir do momento que eu escolhi deixar de ser vítima, eu escolhi viver o que Deus tem para mim. E o que é que você está escolhendo para sua casa? O que é que você está escolhendo para sua vida profissional? Ah, mas é difícil. Sim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tudo que você conseguir imaginar, Deus pode realizar. Em Deus todas as coisas são possíveis. Deus pode pegar uma mulher simples como eu era, uma empregada doméstica, e me transformar em doutora. Foi Ele que me deu essa condição. Foi Ele que me deu o esposo que eu tenho. Meu esposo nunca tinha casado com ninguém. Ama meus filhos têm um filho barbado de 26 anos que entra na minha casa, chama ele de pai, abraça, beija ele. E eu me achava vítima. E quem queria isso? O inimigo. E ele está tentando fazer a mesma coisa com você, tentando ganhar os teus pensamentos. Porque se ele dominar os teus pensamentos, não é ele. Ele vai dizer, mas não sou eu, é ela que está imaginando isso. E o teu cérebro está criando química e adoecendo o teu corpo. E adoecendo os teus sentimentos, e você achando que Deus não está vendo. Mas Deus deu algo para nós chamado livre-arbítrio. Deus te escolheu para fazer a diferença. E a gente acha que a gente não tem valor, mas a gente tem valor. Eu olhava para mim e eu me achava uma coitada. Só que eu tenho valor. Deus deu o que Ele tinha de mais precioso, que é o sangue do único filho dele, por mim e por você. Se Ele fez isso, é porque a gente tem valor. Até quando você vai continuar aceitando as mentiras que o inimigo conta no teu ouvido? Todas nós ouvimos uma voz interior lutando com a gente, mesmo nós que estamos dentro da igreja. Eu me achava que pelo fato de eu ser filha de pastor, eu não poderia passar por decepções, eu não poderia ser traída, eu era o bibelozinho de Deus, e não é assim. Deus não queria essa história para mim. Deus não queria que eu fosse traída, mas as pessoas têm algo chamado livre-arbítrio, que é o direito de fazer escolha, e as pessoas estão errando o tempo todo. Meu ex-marido errou, minha irmã errou, as pessoas erram, eu erro, só faço erros diferentes, mas todos nós erramos. E o que Deus quer que a gente não perca a essência e a característica que Ele colocou em nós. E essa característica é o amor. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e vamos nos conectar com Deus neste momento. Pai querido, neste momento eu quero te pedir que Tu venhas invadir o coração de cada mulher que está aqui nessa noite. Que Tu possas, Senhor, se revelar a elas, assim como há anos o Senhor se revelou a mim. Eu passei por uma experiência, e assim como Jó falou para ti, agora eu te conheço, porque eu te vejo face a face. Eu quero que estas mulheres tenham uma experiência sobrenatural contigo, Pai. Que elas possam conhecer o amor que se sobrepõe a todo entendimento. Que o Teu Espírito Santo possa entrar no coração, na casa, no casamento, nas finanças, na alma. Perdoa, Pai, cada erro cometido por qualquer pessoa que está aqui. Ajuda essas mulheres a liberar perdão, porque se elas não liberarem perdão, a Tua palavra diz que a mesma medida com a qual nós julgamos, nós seremos julgadas. E se eu não perdoo, eu não posso ser perdoada. Que a gente venha lembrar que nós somos a Tua essência, Pai, que Tu derramou em nós a Tua essência. Há algo de valioso em nós, porque Tu deu o Teu único filho para morrer em nosso lugar. Ah, Espírito Santo, Tu que és o Consolador,
entra em cada família, entra em cada vida. Tudo aquilo que eu não consegui expressar em palavra, todo o conhecimento que eu não consegui, ministra na mente e no coração de cada mulher. Vá com elas para casa, Senhor, que elas possam experimentar o amor que se sobrepõe a todo entendimento. Que elas saiam daqui comprometidas em ser a tua essência aonde elas estiverem, Pai. Ministra os nossos corações.